Olá, meus amigos e minhas amigas, Dr. Daniel Francisco Melo falando novamente, agradecendo sempre a atenção de todos vocês, todas as visualizações do nosso material, toda a atenção e o retorno que nós temos nas consultas também, citando esse vídeo, esse material que nós fazemos aí com carinho para vocês, tentando trazer algumas dúvidas importantes aí do dia a dia de consultório da cirurgia plástica, tanto a parte estética quanto reparadora. A nossa discussão para hoje fala sobre a questão do tabagismo para a cirurgia plástica, né? Ou seja, a importância ou a questão crítica do tabagismo para alguns tipos de cirurgia. Então, acho que uma explicação um pouco técnica, mas bastante importante para que todos entendam, para que todas entendam aonde que mora o perigo, é a influência de vários elementos, principalmente a nicotina, em relação à chamada microcirculação, ou seja, os vasos sanguíneos, os capilares, os menores vasos sanguíneos presentes na pele e na proximidade da pele. É muito característico da cirurgia plástica a realização de descolamentos, incisões, muitas vezes incisões amplas, que modificam a circulação da pele, da gordura, de músculos, de outras estruturas, portanto, modificando, diminuindo temporariamente a circulação da pele. Se existe uma vasoconstrição, como é característico, um fechamento dos vasos, como é característico nos pacientes tabagistas, e quanto maior a carga desse tabagismo, pior ou maior esse risco para a região operada, obviamente a região está sob risco de ter uma falta de circulação, portanto, necrose e todas as outras questões envolvidas. Isso nos traz de volta para a questão de quanto tempo ou qual a questão envolvida em algumas cirurgias. Eu costumo ser bastante crítico e criterioso com algumas cirurgias em pacientes tabagistas. Por exemplo, cirurgias de pálpebra, a maior parte dos cirurgiões tende a modificar alguns detalhes técnicos, utilizando descolamentos um pouquinho mais profundos, deixando os tecidos um pouco mais espessos junto com a musculatura da pálpebra. Por exemplo, para diminuir o risco de você fazer uma incisão e um descolamento bem superficial na pele, correndo o risco de ter uma necrose na pele da pálpebra, por exemplo, né? Nas cirurgias de face, nas ritidoplastias, eu sou absolutamente categórico de mandar que o paciente suspenda o tabagismo pelo menos 6 a 8 semanas antes do procedimento. E alguns pacientes que têm uma carga tabágica muito pesada, eventualmente eu considero até de não indicar ou de não realizar aquele procedimento na face, tá? Em algumas cirurgias reparadoras a gente pode não ter esse tempo ou essa possibilidade, e aí a gente corre o risco de necroses, de áreas de comprometimento de pele, até mesmo tendo que ser modificado a técnica ou se fazer alguma cirurgia de conserto, vamos dizer assim, depois disso, tá? Para as cirurgias de mama, habitualmente não existe um risco tão significativo desde que se obedeçam, desde que se observem as características, as qualidades técnicas. Nas áreas de lipoaspiração, habitualmente, se você mantiver uma lipoaspiração em plano mais profundo, esse risco é menor. Nos colegas, para outros cirurgiões que fazem lipoaspirações muito superficiais ou muito agressivas, o risco de necrose, o risco de comprometimento existe numa paciente que não tenha suspendido o cigarro, nesse período aí considerado nos livros, na literatura, de 6, 8 semanas pelo menos, ou então que se mantenha fumando durante o procedimento, né? A gente sabe de conversar com colegas que para alguns aparentemente não existe um problema. Ele, não, tudo bem, eu opero fumantes. Eu penso um pouco diferente, eu acho que existe um risco, e se você está fazendo uma cirurgia eletiva, uma cirurgia em que você escolheu o momento, o cirurgião e tudo mais, esse tipo de situação tem que estar controlada anteriormente, porque as complicações relacionadas ao cigarro são muito graves, em especial esse aspecto, como eu citei, as necroses, as áreas de sofrimento da pele secundárias à falta de circulação, e esse é um problema diretamente relacionado ao tabagismo. Então a nossa recomendação é essa: avaliamos sempre individualmente os casos, recomendamos a suspensão pelo menos de 6 a 8 semanas. Em alguns pacientes que não consigam, ou em que isso não seja possível por algum motivo, a redução dentro do que seja possível, teoricamente existe sim uma redução de riscos, mas o ideal é a suspensão, né? Isso tem que ser avaliado, tem que ser discutido. Se possível, a liberação de um médico clínico ou de um pneumologista tem que ser considerada, e o anestesiologista também tem que avaliar alguns aspectos no pré-operatório para redução de riscos relacionados a complicações. Agradeço a atenção de vocês, estamos sempre aqui à disposição para outros questionamentos, para outras dúvidas, incluindo as discussões das nossas consultas. Muito obrigado pela atenção de vocês.